eu aposto com vocês. As pessoas acabam acreditando que usando uma dessas armadilhas, né? Porque são armadilhas, você não sabe que isso não vai te ajudar a falar inglês. Você faz na boa intenção, jurando que isso vai te ajudar a falar inglês. Se você quer falar inglês, eu preciso te avisar. Guys, ó, primeira armadilha que eu vejo a galera caindo o tempo todo. Baixar aplicativo para aprender a falar inglês. Como assim, teacher? Não, peraí, não é bom baixar um aplicativo? Tem tantos aí bacana que dá pra gente usar, Duolingo, né? Como é que faz então? Baixar aplicativo para aprender a falar inglês é uma armadilha. Eu vou te explicar o que acontece, guys. O mais importante é você começar a entender que achar que aprender inglês é igual falar inglês. Primeiro ponto que você precisa separar na sua vida, se você já é adulto e de fato quer falar inglês. Aprender inglês é uma coisa e falar é outra. Então, primeira coisa, eu imagino que você às vezes pensa que é tudo a mesma coisa. Eu vou baixar um aplicativo para eu aprender inglês. Só que aprender é uma coisa e falar é outra. Lembra que eu falei para você que o foco aqui é sempre o que você tem que fazer para falar? E falar com treino objetivo, pouco treino, 15 minutos por dia, tá? Aprender é uma coisa e falar é outra. Quando você aprende inglês, isso não quer dizer que você vai falar inglês. De repente você até já tem essa experiência, como eu contei esses dias, né? Fiz 5 anos de curso, de repente você já tentou aprender inglês antes, fez 1, 2, 3 anos, mas ainda não fala inglês. Tá vendo como que aprender uma coisa e falar é outra? De repente você já aprendeu um monte de coisa com o Duolingo, não é? Isso não quer dizer que você consegue falar inglês, se comunicar. Se tiver que conversar com um gringo agora, você consegue conversar porque você baixou o aplicativo Duolingo, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo. Então aprender é uma coisa e falar o idioma é totalmente diferente. Esse é o primeiro ponto para você começar a entender por que quando eu baixo um aplicativo, isso não vai fazer com que eu fale inglês, ele só vai fazer com que eu aprenda o idioma. Mas falar, teacher, olha, guys, a chance é bem pequena. Sabe por quê? O que acontece? Você baixou lá o Duolingo ou qualquer outro aplicativo, começou a aprender inglês, começou a aprender um monte de coisa, um monte de vocabulário, um monte de... Só que fica ali tudo meio solto. Quem tá vendo a minha imagem aqui no YouTube, pensa num montante. Antigamente, na minha época, né, as pessoas usavam muito cartas, enviavam cartas, inclusive para programas de TV. Então aparecia aqueles montes assim de carta, cupom, sabe aquele... para você visualizar a imagem aqui no Insta. Então assim, sabe aquele monte de carta ou de cupons assim que alguém joga para cima para fazer um sorteio? Então, é mais ou menos isso que acontece. Você começa a acumular alguns vocabulários que você vai aprendendo através de aplicativo, por exemplo. Só que eles ficam lá igual um montante de cupom, um montante de carta que você joga pra cima pra fazer um sorteio. Eles ficam ali meio que sem conexão. Fica tudo ali, né? Só que fica aquela pilha de vocabulário que quando você precisa falar, construir uma ideia, conversar com alguém, aqueles vocabulários não fazem sentido pra você com uma conexão. Você não consegue catar aquilo que você sabe e construir uma ideia, com começo, meio e fim. Eles estão ali, igual do sorteio lá, joga pra cima e vê o que dá, né? Só que a hora que você vai falar, construir, você não consegue conectar tudo aquilo. Eu já contei da minha experiência, né, na minha aula de conversação, depois de 5 anos de curso de inglês, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui pra aula, eu sabia falar um monte de coisa. Eu sabia falar gosto, música e não sei o quê, porque eu queria falar os tipos de música que eu gostava e tal, mas eu não conseguia construir a ideia. É isso que acaba acontecendo. Por isso que baixar aplicativo para aprender a falar inglês é uma armadilha. Você acha que vai aprender a falar, que vai te ajudar, mas na verdade não vai. Você vai conseguir aprender inglês com o aplicativo, aprender vocabulário, enfim, mas que você vai conseguir construir falas através de aplicativos, guys, infelizmente, eu não queria te dar essa notícia, mas infelizmente é o que acaba acontecendo. Por quê, teacher? Porque a fala, guys, eu preciso de treino específico para fala. Por isso que as pessoas ficam acreditando
que, ai, teacher, o problema sou eu não consigo falar mesmo, porque, nossa, eu já, olha, estudo pelo Duolingo, estudo pelo não sei o quê, baixei aplicativo e eu não consigo falar inglês. Não é que o problema é você, é que aplicativo não vai fazer você falar, porque a pegada é outra. Para falar são técnicas específicas para fala. Por isso que eu falo pro pessoal que é possível falar inglês com 15 minutos por dia, porque daí você vai com técnicas específicas para fala, tá? Então, primeira armadilha, baixar aplicativo achando que você vai aprender a falar. Você vai aprender inglês sim, um monte de vocabulário, um monte de coisa, mas falar, construir, guys, é muito complicado só com aplicativo. Tá, eu falo sempre, Rose, qualquer pessoa pode falar inglês com 15 minutos por dia. Qualquer pessoa pode. Se ela tiver os elementos que ela precisa, a técnica certa, o treino certo, o material certo, qualquer pessoa. É o que eu tenho visto. Ó, primeira armadilha que nós vimos hoje, baixar aplicativo para aprender a falar inglês. O aplicativo vai ajudar você a aprender uma porção de coisa, como a D comentou aqui no YouTube. Nossa, 2 anos de Duolingo eu aprendi um monte de vocabulário, mas não conseguia fazer nada com esses vocabulários. É isso, vai te ensinar um monte de vocabulário, mas aprender a falar não. Posso usar o Duolingo, teacher? Pode, desde que você tenha essa consciência, tá, gente? Eu não tô proibindo o Duolingo. Não, gente. Use os aplicativos com a consciência adequada. Assim você não cria falsas expectativas e não vai se frustrar. Bom, esse aplicativo é bom para aprender vocabulário. Ah, eu quero aprender vocabulário agora. Ok, vai lá e aprende vocabulário. Só que vocabulário sozinho não faz você falar, né? Senão a gente fica que nem um dicionário ambulante. Porta, cadeira, copo, tudo em inglês, né? E isso, né, sem estrutura, sem começo, meio e fim, ninguém consegue entender a gente. Então só tenha claro na sua mente para que serve cada coisa. Aplicativo, para aprender vocabulário é bem bacana. Para falar inglês, não, vamos ser sinceros. Thanks for coming. Bye bye. See you.